Chega de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode dar, você vê que pra ele a dificuldade é você. Por isso é noite e noite, você o Espírito Santo se move em você. Nós começamos hoje com esse louvor porque temos a necessidade de viver algo muito importante, que é o conhecimento daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Muitos vivem por indagações e às vezes até movidos por ansiedades, sem gozar de uma realização que é possível. Mas quando nós conhecemos verdadeiramente o propósito da nossa existência, é sobre isso que hoje nós vamos refletir um pouco. E eu espero que daqui a pouco nós vamos estar começando uma palavra, compartilhando uma palavra com você. E eu espero que Deus possa te abençoar e conduzir a tua vida através da palavra. Deus te abençoe. Enquanto nós louvamos, você pode fazer contato com os nossos irmãos em Cristo e avisá-los que hoje temos mais um tempo de qualidade, onde vamos meditar na palavra de Deus juntos. Aleluia. Que você se lembre que quem te valoriza é o Senhor. Não tem ninguém que pode fazer isso, a não ser aquele que te criou. Só quem cria é que pode dar propósito e valor à criação. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústias neste seu complexo, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. aí você pode perceber que pra ele é algo importante você.
fadigas, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar. Que te faz viver o chamado que fizeste a mim e a qual, sem hesitar, eu disse sim. Ecoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer me realizar. Nós muitas das vezes estamos assim, tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual, sem hesitar, eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco a ti, Senhor, para o teu querer me realizar. Deixa aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar, para o teu querer em me realizar, para o teu querer em me realizar. A palavra que compartilhamos
Na primeira live, nós falávamos da necessidade de estarmos submissos a Deus. Nós vamos refletir hoje um pouco para entendermos um pouco desse chamado, para entendermos um pouco da ansiedade que muitas das vezes tem ainda encontrado muito espaço em nossas vidas. Sentimos às vezes que estamos vivendo sem razão de ser, sentimos às vezes que estamos perdidos, não sabemos para onde ir, mas precisamos entender: se existe uma palavra que nos chama para estarmos sujeitos, submetidos à vontade de Deus, é porque há algo muito importante e eu quero compartilhar com você hoje sobre refletirmos sobre o propósito. O tema da nossa palavra hoje será propósito. Qual é o propósito de estarmos aqui? Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito? Porque quando muitas pessoas e tantos filósofos, tantos pesquisadores, tantas pessoas no mundo continuam tentando encontrar a resposta para essa palavra. Qual é o propósito da vida? Por que estamos aqui? Houve um pensador russo que era ateu e que num dado momento de sua vida encontrou-se sem razão, sem lugar para ir, sem o que escrever, sem o que fazer. E de repente na sua mente só surgiu uma frase. E essa frase se tornou célebre entre todos aqueles que amam a leitura. Ele encontrou na sua mente uma frase que dizia: se Deus não existir, não pode haver propósito para a vida. Não pode haver propósito para a existência. Então, porque Deus existe, há um propósito para cada um de nós. Há um propósito para a criação. E é isso que nós queremos refletir hoje. Qual é o propósito? Mas ainda, enquanto nossos queridos estão chegando, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão entrando junto conosco nesta live. Eu espero que você possa gozar de alegria e da presença de Deus. E antes de mais nada, nós queremos orar com vocês. Queremos dizer a cada um de vocês: sejam bem-vindos e que você possa estar acompanhando. Nós queremos ter a oportunidade de reproduzir muitas outras vezes esta uma palavra para ir compartilhar com vocês, mas ainda estamos nos organizando diante desse desafio. Mas eu creio que em breve nós vamos ter a oportunidade de estarmos congregados, porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Eu quero dizer que, a partir da liderança desta nação, já temos ouvido boas novas. Em breve, nós vamos estar conscientes de que toda essa ameaça já foi vencida e que nós vamos poder retornar para o princípio tão precioso da palavra que nos orienta a não deixarmos de congregar. Há um motivo, há um propósito para estarmos unidos. E, mais uma vez, nós voltamos à palavra tema da nossa mensagem de hoje. Mas enquanto vocês estão chegando, enquanto os irmãos estão se comunicando com seus queridos, com seus amigos, com os nossos amigos e irmãos em Cristo, nós vamos louvar a Deus mais um pouco. E logo assim, depois desse louvor, estaremos orando e vamos compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Aleluia. Vamos convidar o Senhor juntos, vamos louvar a Deus com um cântico que creio que todos vocês conhecem. Aleluia. Que fala da presença do Espírito Santo aqui conosco. Aleluia. Há um doce Espírito aqui, eu sei,
que é o Espírito de Deus. Vamos dizer isso juntos? Amor-te, Espírito, aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus Salvador. Hoje presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Adoraremos por tua presença e se renovarão os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se chegares forte se estás débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença santa, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Adoraremos por tua presença aqui, e se renovarão os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te agradecemos por termos a oportunidade de estarmos mais uma vez unidos para compartilharmos a tua palavra. Te pedimos que o Senhor possa se fazer presente neste momento, não só nas nossas vidas, neste lugar, como estamos sentindo a tua presença, mas junto com cada pessoa que está conosco, Senhor, compartilhando este momento, esse tempo de qualidade na tua presença. Nós queremos te pedir que o Senhor se revele, que o Senhor fale profundamente a cada coração e que faça com que a tua palavra possa ter o impacto que seja necessário em cada vida, que possamos refletir, que possamos responder diante de ti, através da indagação do nosso coração pelo teu Espírito, que ele possa mover nas nossas vidas esta reflexão, porque é para a glória do teu nome, é para a bênção das nossas vidas, de cada pessoa, de cada família, para que o teu propósito seja evidente, para que este assunto seja, Senhor, marcante a ponto de cada um, Senhor, não parar de buscar a tua presença para se aprofundar no conhecimento da tua vontade. Eu te agradeço desde já no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós, como falamos com vocês, queremos compartilhar uma palavra relativa ao tema propósito. Muitas pessoas ainda hoje têm se perguntado a respeito da razão de muitas coisas, a razão da própria vida. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, um momento singular, um momento bastante inesperado. Acredito que quando cada um de nós planejou, pensou para um tempo, para 2020,
jamais acredito que alguém tenha pensado que nós estaríamos vivendo um tempo de quarentena, uma grande parte das famílias, né, vivendo esse tempo, digamos assim, dentro da sua própria casa, vendo as nossas cidades praticamente vazias, as atividades, uma maioria, estão desativadas, mas eu gostaria de dizer para você que a Bíblia continua sendo verdadeira quando ela declara que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Pela palavra, existe já, acredito que diante desse versículo, algo que você já pode começar a meditar. Há um propósito para tudo. Há um propósito para a criação, há um propósito para a nossa existência, há um propósito singular para cada um de nós. E esse eu gostaria que você começasse a meditar. Porque muita gente tem buscado encontrar qual é o propósito da minha existência aqui, qual é o propósito da minha vida. Por que eu estou vivo? Porque eu vivo o que eu tenho vivido. E eu gostaria que você pudesse, a partir de alguns versículos, começar a meditar nisto. Eu quero, de antemão, já dizer a você que eu creio no propósito de Deus. Creio num Deus criador. E, como disse, né, no pensamento de um grande escritor, né, russo, ele era ateu e acabou declarando que se Deus não existisse, não haveria propósito, não haveria realmente nada de propósitos, né, de fundamentos para a vida, para tudo aquilo que foi criado. Existe um texto no livro de Isaías, eu gostaria primeiro de convidar você a ler comigo esse texto. E eu tenho certeza que você vai poder identificar comigo algumas coisas. É o capítulo 45 de Isaías, o versículo é o versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Quando nós lemos aqui que na criação, Deus não, de forma nenhuma, criou a terra sem um propósito determinado. Ele não criou a terra para que não fosse habitada. Ele a fez com o propósito de que ela fosse habitada, assim como podemos refletir se ele tinha um propósito para este planeta. Ele tinha um propósito para todo o universo. Ele tem um propósito para cada uma das vidas que ele colocou nesta terra. Mas será que é só isso, só essa terra, que a palavra de Deus diz que seria uma criação com propósito? Claro que não. Nós, pela palavra de Deus, entendemos que aquilo que nós enxergamos é chamado de realidade visível, o mundo visível, mas existe uma outra dimensão, que é um mundo invisível, que a palavra de Deus também nos fala, que é muito mais real do que aquilo que hoje nós chamamos de realidade visível. E ela fala das realidades espirituais, daquilo que está além da nossa capacidade natural de enxergar. Todas essas coisas foram criadas por Deus. O próprio Deus é descrito como um ser espiritual. Ele não é um ser físico, ele não habita nessa dimensão física, mas ele está numa dimensão espiritual, mas uma dimensão que tem contato com esta dimensão. E que nós também precisamos entender que tudo criado por Deus tem um propósito. E eu gostaria de ler um versículo agora no Novo Testamento, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, o versículo 16, que nos diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados,
sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O interessante, nesse final desse versículo, é que muita gente anda querendo entender o propósito da sua existência como se nós fôssemos o centro das atenções ou que todas as coisas devem contribuir para aquilo que nós achamos ou queremos que seja, da nossa maneira. Mas aqui está dizendo que tudo foi criado por ele e para ele. Então, há uma frase interessante, eu gostaria que você pudesse começar a guardar para a sua reflexão. Não é por nossa causa, é por causa dele. Tudo foi feito para ele e por causa dele, para o propósito dele. Tudo existe para um propósito, e esse propósito não pode ser encontrado quando nós queremos encontrar o propósito para a nossa vida em nós mesmos. Nós queremos encontrar um propósito naquilo que nós, gostamos, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós nos sentimos alegres. Deve ser esse o propósito da minha existência. Se eu trouxer para você uma invenção, por exemplo, alguém inventa uma máquina, uma tecnologia nova, e eu trago essa tecnologia e coloco na sua mão. O que você vai me dizer dessa tecnologia? O que você vai me dizer dessa invenção? Você pode olhar para a forma dela, você pode achar que ela seja bonita, pode achar que ela seja meio estranha, mas o que é que, como você vai definir? Qual o propósito que você vai dar para essa invenção? Aí você pode dizer assim, eu não sei, mas talvez a invenção possa dizer alguma coisa, né, para mim, para que ela serve. E certamente a invenção, se tentar procurar a razão da sua existência, também vai ficar com uma dificuldade. Porque se ela é algo criado, nós só podemos encontrar, nós só podemos entender a realidade dessa invenção através daquele que a inventou. Quem a inventou tinha um propósito. Quem a criou tinha um objetivo. Quem a criou tinha realmente algumas coisas que eram necessárias, né? Algo que era uma necessidade e que a resposta seria exatamente aquela criação. E é isso que eu gostaria que você começasse a entender. Nós não podemos descobrir o propósito da nossa existência apenas buscando em nós mesmos. Apenas dizendo assim, não, eu tenho uma habilidade para isso, para aquilo, então o propósito da minha existência tem que estar na minha habilidade. Nem sempre, querido. Nem sempre. Porque nós entendemos que existem invenções que foram feitas especificamente para algumas coisas, mas que podem ser úteis em muitas outras coisas. Podem fazer parte de um grande projeto. E eu quero dizer, a princípio, que você faz parte de um projeto extremamente complexo, grande, extraordinário. Um projeto que inclui, né, inúmeras, milhares e milhares de peças. E eu e você somos uma dessas peças. Mas não estamos separados dentro desse projeto. Não existimos por acaso, nós não somos um acidente. Nós viemos à existência por um propósito. E descobrir o propósito da nossa existência é fundamental. Descobrir o porquê nós estamos aqui é bastante necessário. Existe uma versão da Bíblia Sagrada chamada A Mensagem, que foi uma palavra poderosa trazida ao coração de um pastor que tinha o desejo de tornar o texto bíblico mais acessível à comunidade que ele apacentava, e ele, buscando em Deus, ele trouxe uma nova versão da palavra, né, da Bíblia, e ele editou essa palavra, e o Espírito o iluminou de forma poderosa. Se você nunca leu essa versão, leia, tem em casa. E no livro de Romanos, no capítulo 12 de Romanos, no versículo 3, ele fala no final desse versículo de uma forma assim extraordinária, dizendo
que nós só podemos descobrir a razão da nossa existência através do conhecimento de Deus. Porque em Deus nós temos um propósito, e só conhecendo de Deus o nosso propósito é que vamos realmente alcançar a condição de entender e de caminhar para aquilo que realmente nos fará felizes. Porque enquanto a gente não viver, não cumprir o propósito da nossa existência, nós sempre vamos estar sentindo que está faltando alguma coisa. Algo não está do jeito que deveria ser. O incômodo que muitas pessoas andam sentindo, né, nas suas vidas, de achar que a sua vida está sem graça, que a sua vida ela não tem assim um significado, é porque você não buscou em Deus ainda entender qual é o propósito da sua existência. Por que você está aqui? Por que você foi gerado do jeito que foi gerado? E eu gostaria que você pudesse começar a refletir nisso. Você faz parte, sim, querido, de um projeto complexo de Deus. Você é uma criação original. Ninguém é igual a você. Cada um de nós tem, assim, uma singularidade. Nós podemos ter algumas aparências, mas somos diferentes em várias situações. E eu gostaria que você pudesse entender que você é precioso e perfeito do jeito que você é para o propósito de Deus. Você é notável, você é singular. Você tem a aparência que tem por uma razão. Deus escolheu a sua aparência, ele escolheu a sua altura, ele escolheu os detalhes da sua vida. E às vezes existem coisas em você que você talvez nem concorde, talvez você gostaria de mudar, né? Mas isso só é presente na sua vida porque você não entendeu ainda qual é o propósito, aonde você se encaixa, o que Deus pretende com a sua imagem. Você tem uma imagem diferente de todo mundo e você deveria se ver desta forma, mas você só vai conseguir se enxergar melhor o dia que você começar a dizer: Deus, tu és aquele que me criou com um propósito e nada em mim aconteceu por acaso, querido, nada. Você tem não tem só apenas a aparência, você precisa entender que lá no útero, a palavra de Deus diz que ele conheceu você quando você ainda não tinha forma no útero. E lá ele te escolheu. Lá ele designou você para alguma coisa. Lembra desta palavra? Você recorda desta palavra? Que o Senhor nos conheceu antes. Antes. Nós já estávamos nele. Havia um sonho no coração de Deus e ele se torna realidade quando você começa a ser gerado no ventre, com um propósito. Ele trouxe você no tempo certo, no dia certo, na hora certa. O tempo que você está vivendo é o tempo que você deveria estar vivendo. Tem hora que a gente pensa assim: eu gostaria de viver lá no passado, eu gostaria de viver mais no futuro. Eu acho que esse tempo não está assim de acordo comigo. Eu quero dizer para você, querido, que você vai olhar na história e vai ver pessoas que pareciam que estavam lá no passado, mas que tinham a mente lá no futuro. E eles projetaram coisas para o futuro. E você pode dizer: eles estavam no tempo errado. Não, se eles estivessem no nosso tempo, eles não estariam projetando coisas para o nosso tempo. Eles foram pessoas que viveram o projeto e um chamado de Deus para projetarem para um futuro. Cada um tem um propósito. Nós temos pessoas que não estão mais conosco, por exemplo, mas a vida, as palavras daquelas pessoas são tão reais e presentes no nosso tempo e vão ser para a eternidade, porque eles cumpriram o propósito da sua chamada. Um deles é um pastor negro norte-americano, Martin Luther King, e ele fez algo tremendo. Ele lutou no meio de uma sociedade extremamente racista, onde os negros não tinham sequer o direito a votar, não tinham o direito sequer de expressar a sua vontade, e eram de um número expressivo dentro daquela sociedade. E ele lutou para trazer esse direito, o direito do voto, o direito da liberdade, o
o direito de exercer cidadania, ele morreu por esse propósito, mas as suas palavras continuam vivas, o seu movimento, né, e os resultados deles continuam vivos, e em todos os lugares aonde nós vamos, nos lugares aonde nós buscamos conhecimento, sempre vamos ser iluminados pelas palavras, pela vida e pelo exemplo daquele homem. Então, ele, quando estava naquele período da sua vida lutando, talvez a sua mente focasse apenas naquele momento. Mas eu quero dizer para você que você é algo singular, e o que Deus vai fazer pela sua vida vai impactar a sua geração, e talvez gerações futuras vão falar de você. Mas basta que você entenda que se você não fizer a parte que lhe cabe, e qual parte é esta? Aprender a respeito de você mesmo. Você tem um propósito. Você não é um acidente. Não é. Você faz parte de um propósito eterno, de um projeto gigante de Deus. E você só pode conhecê-lo conhecendo aquele que te criou. Você tem uma maneira de ver as coisas, você tem uma maneira até de se conceituar. Mas eu quero dizer para você, só aquele que te criou pode realmente dizer quem você é e o que você pode ser e fazer. Só ele, aquele que te fez, que te formou de várias formas, só ele pode realmente dizer para você aquilo que você tem de potencial, aonde você pode chegar. Se nós nos olharmos, muitas vezes nos medimos dentro das nossas limitações. Muitas das vezes nos medimos dentro da circunstância que nos encontramos, às vezes abatidos, às vezes cansados. Quando nós estamos cansados, por exemplo, nós nos sentimos inaptos para qualquer coisa. Qualquer coisa simples se torna difícil de fazer ou impossível naquele momento, porque estamos cansados. Então, como você pode dizer o seu potencial? Mas aquele que te criou, com certeza, ele sabe o que fez e para o que você foi feito. Entenda, você precisa conhecer de Deus quem é você, para o que você foi criado. Os pais que você teve foram escolhidos por ele. E a despeito dos seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos que Deus tem em mente e estão aprovados por Deus. Muita gente, às vezes, quando ouve isso, pode até entrar em crise. Poxa, foi isso que Deus escolheu? Foi essa família que Deus escolheu para mim? Eu quero dizer para você, querido, sabe como é que se forma um diamante no meio das rochas? É devido à pressão sobre alguns minerais. A pressão excessiva sobre aqueles minerais acaba formando diamantes. Eu quero dizer para você que até aquele trauma que você enfrentou, que não foi fácil, que doeu muito, que machucou muito, que você chorou, quero dizer que Deus chorou também por aquilo com você. Algumas pessoas, às vezes, falam que a dor que nós vivemos, ela, às vezes, aponta para uma inexistência de Deus. Uma certa vez, uma mulher que estava muito ferida por ter perdido seu filho, ela tomou uma posição dizendo: se Deus existisse, meu filho não iria morrer do jeito que ele morreu, sofrendo daquela maneira. E ela foi até a igreja e disse para o pastor: eu, a partir de hoje, não quero mais estar na igreja, porque eu não acredito que Deus exista. Se Deus existisse, não existia tanta dor, tanto sofrimento. Meu filho não ia morrer dessa maneira. Deus deveria fazer alguma coisa. E o pastor disse: por que você, antes de sair da igreja, não pergunta a Deus sobre aonde ele estava?
Você está dizendo que ele não existe porque ele teria que estar presente e fazer alguma coisa em relação à morte do seu filho? Pergunte a Deus. E ela achou aquilo interessante. Eu vou ver se Deus vai me responder. E ela foi perguntar a Deus. Ela perguntou a Deus, confrontou a Deus com essa pergunta. E, para a surpresa dela, Deus a respondeu. Ela disse: Deus, aonde você estava quando eles estavam torturando e matando meu filho? Aí Deus lhe respondeu e disse: eu estava no mesmo lugar no dia que torturaram e mataram o meu para salvar sua vida. E ela parou e disse: o Senhor não fez nada para impedir a morte do seu filho. Por quê? Porque tinha um propósito naquela morte. Deus estava chorando quando via o seu filho sendo torturado a noite inteira, sangrando, sendo humilhado, sendo chicoteado, seu corpo sendo dilacerado. Ele ficou desfigurado. Todo o peso do pecado de uma humanidade inteira estava vindo sobre ele. Todo o castigo que era nosso estava indo sobre a sua vida. Deus queria intervir? Qual pai não queria? Mas o seu filho estava ali porque ele estava cumprindo o propósito da sua existência. Ele nasceu para morrer por nós. Ele nasceu para levar sobre ele os nossos pecados. E ele estava lá, olhando a tudo. Como Deus estava lá olhando o dia que você estava sendo ferido. O dia que você começou a sentir uma dor e disse assim: eu não suporto isso, Deus. Se a minha família viver, eu não vou suportar. Se meu pai fizer, ou se a minha mãe, a agressão. Existe uma grande mulher de Deus, uma mulher que tem sido usada poderosamente na palavra, e ela sempre comenta na sua mensagem que ela foi abusada do seu próprio pai, foi agredida, foi machucada, foi ferida. Talvez alguém diga assim: mas eu também fui, e é por isso que a minha vida está destruída. Mas ela está na televisão em inúmeros países, pregando o evangelho. Foi ela que pregou o evangelho para o seu próprio pai, e ele se converteu. É interessante saber que, independente da dor que você sentiu, eu quero te dizer que esta dor era necessária para formar a sua personalidade, porque você está sendo forjado para um propósito. Aquela mulher viveu aquilo e ela se tornou uma mulher preparada para socorrer muitas outras. Hoje ela é uma grande pastora, hoje ela é uma mulher de uma influência poderosa, de uma liderança poderosa. E ela hoje é um exemplo de que não importa aquilo que você sofra, você vai viver o propósito do seu chamado. E no propósito do seu chamado, você vai glorificar a Deus, porque nós fomos eleitos para sermos vasos de honra, queridos. Deus tem um propósito. Você tem valor, o Espírito Santo está na sua vida, a glória de Deus está com você, tem um propósito para a sua existência. Não pare de avançar no conhecimento de Deus. Entenda que ele tem um propósito. Deus tem uma razão para você. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é amado. Deus pensou sobre este propósito quando ele refletiu na sua criação. Eu gostaria de deixar algo para você meditar, porque nós vamos estar avançando nesta palavra durante o tempo que nós temos. Nós vamos estar fazendo uma série falando sobre este propósito. E nós vamos ajudar você, dentro da palavra, a buscar qual é o propósito. A Bíblia fala sobre propósitos de Deus. E o Senhor tem desejo de revelar o propósito para a sua vida. E o dia que você entender, quando você começar a caminhar para este propósito, você vai estar caminhando para a verdadeira realização da sua vida. Tem pessoas que fazem projetos, avançam com afinco, se realizam, se formam, e quando chegam no final de tudo, eles lá em cima dizem assim: continuo vazio. Não entendi muito bem o porquê que eu estou aqui. Mas é bom quando a gente consegue fazer toda essa trajetória
entendendo que nós estamos indo para cumprir um propósito. E quando a gente chega lá e diz, como Jesus pôde bradar na cruz, Pai, está consumado. Eu alcancei o objetivo de toda a minha existência. Eu consumei a obra que o Senhor me deu para fazer, está pronto, está terminado. Ele pôde entrar na presença do Pai e dizer, aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu realizei. Não faltou nada, fiz exatamente. E a obra dele foi tão extraordinária que ele continua sendo o nome mais famoso em toda a terra. Ele continua sendo o personagem de quem mais se escreve livros. Não existe ninguém, nenhum personagem, nenhuma literatura que possa ter o volume que tem a vida de Jesus. O próprio Jesus não escreveu nada, mas sobre ele, já viu quanta coisa está escrito? Você já viu quantos livros são lançados por ano? E o assunto principal continua sendo Jesus. Ele consumou a obra. Não faltou nada. Eu espero consumar a obra que Deus me deu para fazer. Eu espero completar tudo aquilo que Ele colocou na minha vida. E eu espero que você também descubra, através da palavra, através dessas reflexões, aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu gostaria que você colocasse uma frase no seu coração para que seja, digamos assim, uma chamada para o nosso próximo encontro. E essa frase é: eu não sou um acidente. Você não existe por acaso, né, querido? Então coloque isso, eu não sou um acidente, tem um propósito para a minha existência, porque isso deve mover você para esse momento maravilhoso de Deus. Eu gostaria que você meditasse no Senhor e que refletisse num versículo, né, onde o Senhor diz que Ele é o seu Criador. Você estava sob os cuidados dele antes de nascer. Repita nisso, está em Isaías 44:2. Deus está falando que antes de você nascer, você já estava sob os cuidados dele e você veio sendo uma criação dele, com um propósito determinado. E vamos entender isto, amado. Vamos colocar diante do Senhor aquilo que você é, a sua personalidade, a sua formação, a sua aparência física. Existem algumas coisas que você tem dificuldade, não tem? Que você acha que eu não gosto disso. Por que meu cabelo é desse jeito? Não é? Por que eu sou dessa classe social? Eu acho que eu deveria ser de uma outra classe social. Tem algumas coisas que você tem dificuldade de aceitar. Então vai ficar isso como um gancho para o nosso próximo encontro. Eu quero que você saia desse encontro dizendo, realmente, eu não sou um acidente. Eu não nasci por acidente. Eu não sou simplesmente uma produção da vontade dos meus pais. Mas a palavra de Deus diz que cada um de nós foi planejado minuciosamente por Deus. Eu gostaria que você até entendesse. Deus permitiu que um rapaz nascesse com o tronco apenas, sem os seus braços e com os pés defeituosos. Ele não tem braços e não tem pernas. Só havia o tronco e colado no tronco 2 pés. Aí você diz assim, poxa, Deus planejou essa aparência para esse rapaz, Deus planejou essa situação. Talvez os homens digam assim, isso foi uma aberração, um acidente da natureza, mas eu estou afirmando para você, ninguém é acidente. Todos são planejados por Deus e têm um propósito. E se você pesquisar, você vai ver que esse rapaz, ele não só sobreviveu, mas ele até já é casado e teve filhos. Sem braços,
ele consegue ser um ser humano completo, ele conseguiu se formar, ele fez curso superior e hoje é um dos homens mais bem-sucedidos num ministério e num chamado que ele descobriu que recebeu de Deus. E no chamado que ele recebeu, ele é um instrumento poderoso de Deus para dizer para mim e para você que nascemos com braço e pernas. Ele não tinha braço e perna e chegou muito longe, venceu na vida, é pai, ele conquistou tudo aquilo que muitos de nós com braços e pernas não conquistamos, porque ficamos pensando o tempo todo qual é o propósito da minha vida. Se você continuar assim, tentando descobrir por si só, você vai morrer e não vai viver o propósito da sua vida, porque só quem pode dizer quem você é e para que você serve é o Deus que te criou. E é esse o desafio que vamos ficar para o nosso próximo encontro. Você não é um acidente. Deus te criou e há um propósito para você. Eu quero que Deus te abençoe e que você viva para cumprir o propósito do teu chamado. Que você compreenda isto e aprenda de Deus. E entenda, tudo aquilo que Ele disser, Ele tem autoridade para falar. A palavra dele tem peso. Ele sempre trará verdade. Ele sempre terá a última palavra. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse encontro. E eu te peço que a tua palavra tenha lugar profundo em cada coração e que cada um dos nossos queridos que nos acompanharam possam buscar em ti uma palavra, possam encontrar através de ti o propósito para esse seu chamado, para a sua existência. E venham, Senhor, caminhar para esse propósito. Coloquem a sua vida exatamente na direção de consumar o propósito da sua existência e possam viver a alegria, a felicidade, o contentamento. Ó Deus, o transbordar de estar no centro da tua vontade, de viver o propósito da sua existência. Que a tua bênção, que a tua paz, o teu amor e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre cada vida, sobre cada família. Que esta bênção seja, Senhor, poderosa para encher os seus corações, para dar a cada um, Senhor, ó Deus, o sentido, e que nada acontece por acaso, mas que a tua mão sobre nós nos garante vida, nos garante alegria e paz. Que a tua paz seja sobre Israel e Jerusalém, e em todos os lugares da terra, em toda a terra, em cada família, em cada nação. Repouse a tua bênção, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro. Eu espero que a gente, no próximo sábado, nós tenhamos mais um tempo de qualidade estudando e aprendendo com o Senhor. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado pelos nossos amigos, por todo esse carinho que nós temos recebido. Nós não estamos conectados só com os nossos discípulos aqui, nós estamos conectados com muitos amados, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, não só do estado do Rio de Janeiro, tudo mandando um abraço aí para os nossos irmãos lá de Brasília, desde a primeira vez estavam conosco. Deus nos abençoe, é um prazer muito grande estar com vocês, compartilhar com vocês a palavra e que muitas outras vezes tenhamos a oportunidade de dividir com você daquilo que Deus tem semeado no nosso coração. Graça e paz, igreja, graça e paz, amados, um beijão no coração de todos vocês. Deus os abençoe, no nome santo de Jesus.